Vamos lá então, né? A Vitória Abel, repórter que está em Brumadinho, trouxe aí as últimas informações, um panorama sobre o dia. Já é o 4º dia de buscas, temos um número enorme de pessoas ainda desaparecidas, 292. E pegando agora um outro aspecto dessa tragédia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que os responsáveis pelo desastre, pela tragédia ocorrida na mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, devem responder criminalmente. Dodge deve se reunir ainda hoje, amanhã, aliás, viu, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para conversar sobre quais serão as prioridades do Judiciário e do Ministério Público em relação à tragédia. A procuradora afirmou que será conduzido um trabalho minucioso para identificar as áreas nas quais foram cometidas infrações e depois a sua devida responsabilização. Também o general Mourão, vice-presidente da República, disse que o gabinete de crise sobre Brumadinho estuda o afastamento da diretoria da Vale. São outros aspectos agora sobre as responsabilidades, Vera Magalhães. Pois é, tem vários aí, né, aspectos a serem tratados daqui por diante, Silvio. Um deles e um dos principais é esse, da responsabilização. Causou indignação a todos aí, uma entrevista bastante insensível do advogado Sérgio Bermudes, que se outorgou o direito de falar em nome da Vale, dizendo que a empresa não tinha nenhuma responsabilidade e que o que ocorreu foi um incidente fortuito pelo qual a empresa não poderia ser responsabilizada e que iria à justiça, inclusive, para tentar anular as multas e os bloqueios de bens a que foi submetida. A empresa automaticamente o desautorizou, disse que nem advogados contratados estão autorizados a falar em nome da Vale, porque isso só ajuda a manchar ainda mais a reputação dessa empresa, que já está com a barra bastante suja. E a mesma empresa que era sócia da Samarco lá em Mariana e agora é responsável por Brumadinho, que está conduzindo o dia seguinte do acidente dessa maneira bastante tortuosa que a Vitória descreveu e que tem sim responsabilidade clara, não tem como negar a responsabilização dessa empresa, por vários aspectos, seja pela negligência em relação a não avisar ali, não soar a sirene de que aquilo podia acontecer, todas as auditorias aí que se mostraram falhas, que mostravam baixo risco nessa barragem, e depois se viu que ela tinha, sim, altíssimo risco, tanto que o que aconteceu. Enfim, a Vale aí muito exposta e muitos criminalistas falando nessa possibilidade de responsabilização mais rápida dessa vez, de que haja aí uma punição rapidamente, inclusive com afastamento dos diretores da empresa. O general Mourão falou nisso. General Mourão, que está no exercício da presidência hoje por conta da cirurgia do Bolsonaro. Eu acho que esse vai ser um dos capítulos principais aí, tanto de responsabilização penal quanto de responsabilização nesse aspecto aí da empresa, de retirada eventual dos seus diretores e substituição por outro. Carlos Andreasa, passo a bola aí para você. A gente tem que tomar cuidado nesse momento com as manifestações voluntaristas, né? No caso do Mourão, é uma espécie de wishful thinking, mas na prática, ainda que importante na composição acionária da Vale, o governo brasileiro não tem força para mudar a decisão, a composição de uma direção de empresa. Depende de um arranjo acionário e depende fundamentalmente do Bradesco, que é esse sim, um acionista importante da Vale. Então, é preciso, na hora de, inclusive, mesmo para bravatear, é preciso ter informação e base legal. No caso da Raquel Dodge, a ideia de endurecer e de fazer com que o Ministério Público seja mais duro esbarra em limitações legislativas também. Em limitações decorrentes da legislação disponível. Em Mariana, em 2015, e eu sou alguém muito crítico ao trabalho do Ministério Público, mas naquela ocasião o Ministério Público, a força-tarefa que se armou, fez um trabalho impecável. Relatórios precisos, detalhados, cobrindo todas as áreas, um trabalho de, inclusive, investigação sigiloso,
sem vazamentos, sem espetáculo, resultando num relatório poderoso. Deu em nada. Em nada. Então, é preciso também da parte do Ministério Público, de quem comanda o Ministério Público, fazer uma reflexão sobre os erros cometidos lá atrás e não o foram pelo Ministério Público. É isso que a Raquel Dodge deveria estar fazendo agora, estudando por que de o Ministério Público, tendo feito um trabalho impecável naquela ocasião, não ter sido bem sucedido. Não é culpa do Ministério Público para aquele objetivo. Isso é muito importante. É evidente que a Vale é responsável. Como foi responsável no acidente da Samarco? Isso tudo deriva do preço do minério de ferro. É bom ter clareza sobre isso. Quando o valor internacional aumenta, as empresas gananciosamente pegam um projeto das barragens, dão um bico neles e saem fazendo puxadinhos, os tais alteamentos a montante, já condenados, são altamente perigosos. Mariana foi a mesma coisa. Um aumento da capacidade da barragem feito com os próprios rejeitos, gerando instabilidade no solo. Se o licenciamento inicial de uma barragem já é duvidoso, imagina desses puxadinhos. Aí depois o preço do minério oscila. A primeira coisa de que se abre mão é da fiscalização, da manutenção, do acompanhamento diário da pressão da água nesse solo já instável per si. Foi assim em Mariana e foi assim aí. A barragem estava inativa. Olha, minha gente, essa barragem faz parte de um complexo. Ao contrário daquela, faz parte de um complexo integrado. Pode ter havido um movimento de solo numa outra barragem acarretando carga sobre essa. A diferença é que essa, ao cair, ao romper, encontrou imediatamente instalações da Vale e encontrou outra barragem no caminho, ganhando volume, ganhando força, novamente se valendo miseravelmente da topografia mineira, encontrando rios a jusante, encontrando Paraopeba. O desastre humano é muito maior em relação a Mariana agora, mas o ambiental está dado também. Pode ser, provavelmente, que não chegue ao Rio São Francisco, mas e o Paraopeba? É um rio importante, afluente do São Francisco. Olha os danos causados. A Vale não tem responsabilidade sobre isso? Não tem responsabilidade por haver colocado um centro administrativo e um refeitório debaixo de um vulcão? Porque é disso que se trata. Aquilo era um vulcão. E as populações, menos os funcionários, mas as populações, foi assim com Bento Rodrigues e Mariana e agora com a Vila Feterco, não eram suficientemente informadas sobre os riscos que corriam. Não eram. A culpa é da Vale, sim. Não só da Vale. A fiscalização é precária, mas a Vale precisa assumir sua responsabilidade claramente. Joel Pino, suas considerações. Aliás, essa história do refeitório é inacreditável mesmo. Não, realmente, primeiro ponto, é evidente que não se trata de caso fortuito, de acidente da natureza. Caso fortuito, no caso, é a infeliz expressão aí do advogado da Vale, o Sérgio Bermudes, que é quase um tapa na cara da população, especialmente das pessoas que perderam entes queridos ou que ainda estão à procura de seus entes queridos e de todo o dano socioambiental de um acidente desses. Não é caso fortuito. Isso é o resultado da negligência humana acumulada ao longo de anos. Não é nem o primeiro caso, então algum aprendizado já deveria ter sido feito e não foi. E a gente não sabe quantos ainda, falam em 50 possíveis barragens que correm o mesmo risco aí, que a gente estaria sujeito a sofrer novamente essas grandes tragédias. Não são casos fortuitos. São frutos da vontade ou da ação humana, não por intenção e sim por negligência. A Vale tem total responsabilidade de ajudar agora, de inclusive gastar sim, para ajudar as pessoas vítimas desse terrível rompimento da barragem, de ajudar na procura das pessoas, de ajudar a salvar as vidas que ainda puderem ser salvas, de dar todo o apoio possível aos funcionários e às pessoas que moravam próximas ali, né? Agora, existe uma outra questão mais técnica e que essa precisa ser aproximada de uma forma mais fria também.
até que ponto houve, da parte da Vale, o não cumprimento das exigências legais e da fiscalização, ou até que ponto foi a fiscalização do Estado que aceitou e deu a chancela para uma estrutura que não deveria recebê-lo. Até que ponto a Vale descumpriu a lei e até que ponto a lei foi cumprida, mas se mostrou incapaz, ineficiente, insuficiente para garantir a segurança aí do meio ambiente de todas as pessoas envolvidas. É isso que determina o quanto do peso desse desastre tem que recair sobre a Vale ou não. Que a obra em si, que a situação em si estava muito aquém do que dos padrões mundiais que se espera disso é um dado. Nesse sentido, a própria empresa deveria estar se esforçando para ter as melhores práticas e cabe sim pensar em alguma punição por isso. Por outro, a pergunta, ele estava descumprindo a lei brasileira? Ou é a lei brasileira que ficou aquém das necessidades humanas e ambientais reais desse caso? E conforme a resposta for uma ou outra, a gente vê quem tem mais responsabilidade. É uma responsabilidade partilhada, é Vale e é Estado. Mas em qual deles recai o maior peso? É isso que a gente tem que descobrir, é isso que as investigações podem nos revelar.